Você sabia que durante o período colonial brasileiro houve uma revolta por conta do alto preço do sal? Meus amigos, a chamada Revolta do Sal aconteceu na província de São Paulo no ano de 1710 e ela vai acontecer justamente por conta do custo desse material que era primordial para a manutenção, dos colonos aqui dentro desse contexto. Mas antes, seja muito bem-vindo a este vídeo. Se for novo aqui no canal, já se inscreve e gostando do conteúdo, deixa o seu like, pois ele me ajuda muito. Antes da gente começar a falar desse evento em específico, precisamos entender a importância desse material. No século XVIII, assim como antes também, o sal era utilizado não só para temperar alimentos. Vale lembrar que nesse contexto não tinha geladeira, muito menos eletricidade. Então o sal era utilizado para fazer conservas, fosse conservas de vegetais, de carnes, enfim, tudo para que as pessoas conseguissem guardar esses alimentos por mais tempo sem que eles estragassem. Agora imagina o seguinte: o Brasil estava passando por uma crise chamada crise do açúcar, quando aquele produto que era o nosso carro-chefe, o nosso principal produto de exportação, passa a ter concorrentes no mercado exterior. Então Portugal, que tinha um lucro lá em cima com o açúcar brasileiro, agora tem lucros menores e tenta extrair essa diferença nos lucros de outros recursos aqui do Brasil. Então, o sal, por exemplo, passa a ser estocado para ser vendido mais caro e assim aumentar a margem de lucro da coroa sobre esse produto. Uma outra coisa que a coroa portuguesa vai fazer também vai ser a proibição do consumo de cachaça, que também vai gerar revolta entre os brasileiros, chamada aí de revolta da cachaça. E tem um vídeo aqui no canal, bastante antigo inclusive, que fala sobre essa revolta, que eu vou deixar linkado aqui na descrição, caso você queira assistir também. Mas voltando para a questão do sal, então temos aqui um produto que é muito importante, de suma importância para a manutenção dos colonos aqui nesse território, e a coroa portuguesa estocando para diminuir aí, essa questão da oferta e aumentar a demanda. Se tem pouco sal, as pessoas vão pagar cada vez mais caro para poder ter esse produto e não passar fome, não ter prejuízo aí perdendo comida, carnes, legumes e assim por diante. O povo estava cada vez mais insatisfeito, com esse arroxo colonial que a coroa portuguesa estava fazendo aqui no Brasil. Lembrando também que o Brasil era colônia de Portugal ainda, tá? Por isso que a coroa portuguesa tinha tanta força, afinal era dona do país, dona desse território todo aqui. Então, o povo, cada vez mais insatisfeito, ficou sabendo que o sal estava sendo estocado no Porto de Santos. Então, em 1710, o fazendeiro paulista chamado Bartolomeu Fernandes de Faria vai armar um grupo, composto principalmente de indígenas e escravizados, e vai rumar em direção ao Porto de Santos, onde esse sal estava sendo estocado. Eles vão pegar uma boa quantidade de sal, deixando lá uma quantia monetária que eles achavam justo pela quantidade de sal que eles pegaram. E não só isso, ao saírem ali da região de Santos, eles ainda vão explodir a ponte que ligava Santos à ilha de São Vicente, dificultando assim que as autoridades coloniais conseguissem pôr as mãos, nesse grupo de revoltosos. E assim aconteceu a Revolta do Sal. Aí tu me pergunta: e a coroa portuguesa ficou de boa? Não botou um cropped e reagiu a tudo isso que estava acontecendo? Então, ela até reagiu, mas demorou muito para que conseguisse, pôr as mãos aí no Bartolomeu, que foi a cabeça, o líder desse movimento. Em 1711, o Dom João V, que era o então rei de Portugal, mandou que prendessem o Bartolomeu, Só que esse cara estava na sua fazenda cheia de jagunços armados, só esperando a galera da coroa aparecer para matar todo mundo, Então foi muito difícil conseguir prender o Bartolomeu, e isso vai acontecer muitos anos depois do mandato. Em 1720, finalmente Bartolomeu é preso após uma grande operação do governo colonial. Contudo, antes que ele fosse mandado para Lisboa, para ser julgado, ele acaba sendo contaminado pelo vírus da varíola, morrendo aí
né, por conta dessa doença. Então ele nem chega a ser julgado pela coroa portuguesa. Mas me conta, tu já conhecia a história por trás dessa revolta? Ou até mesmo já ouviu falar de uma revolta do sal? Porque essa é uma das chamadas revoltas nativistas, movimentos que ocorreram aqui no Brasil durante o período colonial. Se quiserem, eu posso fazer uma lista, né, aqui no canal, uma playlist só sobre esse tema, listando as revoltas e as suas principais características. Para você que é vestibulando ou está dando isso na escola, pode ser de grande ajuda. Então, se for de interesse de vocês, comentem aqui embaixo que eu faço com o maior prazer. Então é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima!